Para quem está acompanhando nossa jornada pelos estudos psiquiátricos do Jung, a gente já navegou por vários conceitos, casos, enfim, pela complexidade toda desse primeiro volume. Só que hoje, o nosso papo é um pouco diferente. A gente vai descobrir como fazer todo esse conhecimento, sabe, grudar na mente. Como é que a gente transforma o que foi entendido em algo que vai ser lembrado de verdade? Pois é, essa é a grande questão de qualquer estudo mais denso, né? A gente lê, acompanha o raciocínio, até tem aquela sensação de, entendi. Mas a verdade é que, sei lá, semanas depois, os detalhes começam a sumir, as conexões se perdem, e aquele entendimento que parecia tão claro vira uma lembrança meio vaga. É um desafio e tanto, ainda mais quando o autor é o Jung. Então, vamos lá. O primeiro passo é entender o problema, porque antes de achar a solução, a gente precisa saber por que isso acontece. Por que será que as ideias do Jung, que são super fascinantes na hora que a gente está lendo, parecem que evaporam da nossa cabeça com o tempo? Olha, basicamente a gente pode pensar em 3 grandes vilões aqui. Primeiro, o puro excesso de informação. Jung joga pra gente dezenas de casos, conceitos, detalhes, tudo em poucas páginas. É muita coisa para o cérebro dar conta de uma vez só. Segundo, a falta de organização mental. Sabe, sem ter uma gavetinha na cabeça para guardar cada informação nova, elas ficam todas soltas, meio perdidas. E por último, que talvez seja o principal de todos, a leitura passiva. É aquele ato de só passar os olhos nas palavras, sem se envolver de verdade com as ideias. E se eu dissesse que a solução não é ler mais ou ler mais devagar? A verdadeira chave para esse desafio está em mudar o jeito como a gente lê. E o nome dessa mudança é aprendizagem ativa. A grande sacada da aprendizagem ativa é essa. Ela tira a gente da posição de espectador e coloca a gente no jogo. A ideia não é só receber informação passivamente, sabe? É construir o conhecimento. É como se a gente estivesse conversando com o texto, forçando a mente a trabalhar com aquela informação que acabou de chegar, em vez de só guardar. Tá, mas como a gente faz isso na prática? O método é bem simples, se a gente pensar em 3 ações principais. Primeiro, recordar. Tentar lembrar da informação sem olhar o livro. Segundo, explicar. Falar sobre essa informação com as nossas próprias palavras. E terceiro, conectar. Ligar essa ideia nova com coisas que a gente já sabe. Simples assim. Recordar, explicar e conectar. E olha, é exatamente essa a proposta que a gente tem para essa série de análises aqui. Não é só sobre ler o Jung, é sobre construir um entendimento que fica, que dura. Se esse é o objetivo de quem está acompanhando, vale a pena se inscrever, porque toda essa sequência foi pensada para ser um guia nesse processo mesmo. Bom, chega de teoria, né? Como é que esse método de recordar, explicar e conectar funciona na prática, com os estudos psiquiátricos? Vamos testar isso agora, usando conceitos que a gente até já viu por aqui. Vamos pegar, por exemplo, um dos primeiros conceitos mais complexos que o Jung explora, a dupla consciência. Ele fala disso naquele caso fascinante da médium SW, lembra? Aquela jovem que tinha uma vida dupla com 2 personalidades totalmente diferentes. É uma ideia muito forte, mas super fácil de esquecer os detalhes, né? Então a pergunta é essa, como a gente pega essa definição e transforma ela em algo que fica de verdade na nossa memória? Primeiro passo, recordar. Depois de ler o trecho, fecha o livro e se pergunta, quem era SW mesmo? Qual era a diferença entre a personalidade dela do dia a dia e o eu dela durante o transe? Tenta puxar pela memória os detalhes. Aquela jovem insegura que virava uma figura toda séria, madura. É esse esforço de buscar informação na cabeça que começa o processo de fixar o conhecimento. Ok, segundo passo, explicar. Agora tenta falar sobre isso que você lembrou. Explica para si mesmo, em voz alta, como se estivesse contando para alguém. Tipo, olha, a Cíntia no dia a dia era meio instável, distraída, mas quando entrava em transe ela virava a Ívenes, que era uma personalidade super séria, equilibrada, sábia. Usar as nossas próprias palavras forçam o cérebro a processar tudo isso num nível muito mais profundo. E agora vem o terceiro passo, que talvez seja o mais legal de todos. Conectar. Onde mais essa ideia aparece? Será que isso tem a ver com o conceito de sombra do próprio Jung? Ou, sei lá, com o transtorno dissociativo de identidade da psicologia de hoje? Ou até com personagens de filme, de livro, tipo O Médico e o Monstro? Criar essas pontes é o que realmente faz o conhecimento grudar de vez na mente. Vamos pegar outro exemplo. Criptomnésia. O Jung usa essa palavra quando está analisando as criações originais da S. Sabe aquela sensação de ter uma ideia genial e só depois você se toca que na verdade já ouviu aquilo em algum lugar? Isso é criptomnésia. São memórias esquecidas que aparecem na nossa cabeça como se fossem algo totalmente novo. Então, em vez de só ler a definição e seguir em frente, a gente aplica isso ativamente.
A gente se pergunta, peraí, o Jung fala que a SW lia poemas de Schiller, de Goethe. Será que aqueles sistemas místicos que ela criava não eram, na verdade, uma baita criptomnésia? Uma mistura inconsciente de tudo isso que ela já tinha lido? Fazer essa pergunta transforma a gente de leitor para investigador. Beleza, agora que a gente já viu os exemplos, vamos transformar isso numa rotina de estudos de verdade. Um passo a passo bem prático que dá para usar com qualquer capítulo do livro. A rotina é bem simples, olha só. Terminou um capítulo. Primeiro, identifica a ideia principal. Qual foi a grande sacada ali? Segundo, fecha o livro e explica essa ideia em voz alta. Terceiro, ligue essa ideia com um exemplo prático. Pode ser um caso do livro ou qualquer coisa da vida. E o quarto passo, que é crucial, agende uma revisão rapidinha. Uma olhada de 2 minutos no dia seguinte e mais uns 5 minutos na outra semana. Isso faz uma diferença que vocês não têm ideia para a memória de longo prazo. Mas, no fundo, o objetivo vai além de só lembrar, né? O passo final é a internalização. É aquele momento em que as ideias do Jung deixam de ser só fatos decorados e começam a fazer parte do nosso jeito de enxergar o mundo. E aqui vem o teste de fogo. Pensa aí agora. Seria possível explicar o que é dupla consciência ou criptomnésia para alguém que nunca leu Jung, usando só o que está na memória? Se a resposta for sim, ótimo. O conhecimento está se firmando. Se a resposta for mais ou menos, é só um sinal de que vale a pena revisitar o conceito usando esse método ativo. Essa imagem resume tudo, perfeitamente. O livro é a ferramenta, é o nosso mapa. Mas a jornada do aprendizado de verdade, o ato de construir o conhecimento, isso acontece no espaço entre a leitura e a nossa reflexão. Acontece dentro da nossa mente, muito além das páginas. É importante lembrar que entender o Jung não é um evento com começo, meio e fim. Não é como ler um manual de instruções e pronto. É um processo, é uma jornada contínua de ler, aplicar e refletir. Então, o ponto-chave que fica é este. Memorizar não é decorar. A memorização de verdade, aquela que fica para a vida, não é algo forçado. Ela é simplesmente o resultado natural de quando a gente se envolve de verdade com as ideias, quando a gente aplica, questiona e conecta tudo. E agora, com essa ferramenta de aprendizado em mãos, a gente está pronto para o último passo. No nosso próximo encontro, a gente vai amarrar todas as pontas soltas e fechar este primeiro volume com uma visão geral bem integrada. Então já se inscreve para não perder o fechamento dessa jornada. E no final das contas, todo esse esforço de aprender tem um propósito maior, que essa citação captura de um jeito lindo. O estudo do Jung é um caminho para a gente entender que as imagens significativas que brotam da psique revelam que a experiência humana é singular, extraordinária, única e, em última análise, individual. Aprender a guardar essas ideias é, no fundo, aprender a enxergar essa profundidade toda na gente e nos outros.